Às vezes eu falo algumas coisas aqui, ó, vai acontecer tal coisa, e antes de eu esperar, o movimento já começa a acontecer. Eu falei aqui que o Bolsonaro vai começar a ficar muito pressionado no cenário internacional. Fiz vários vídeos aqui na última semana, nas últimas semanas, últimos meses sobre isso. E aí ontem aconteceu uma coisa no Senado que ninguém esperou. Hoje o Ministério das Relações Exteriores do Bolsonaro está todo mundo assim boquiaberto e chocado. Eles estão sem reação com o que aconteceu ontem no Senado. O Senado ontem deu um recado claríssimo para o Bolsonaro. Foi a primeira vez desde que o Bolsonaro assumiu, e ó, isso é muito raro de acontecer, é a primeira vez que um nome indicado pelo ministro das Relações Exteriores foi barrado no Senado. Quando tem uma indicação de algum cargo para ser embaixador em algum país, ou para ser embaixador na ONU, alguma coisa assim, o Senado é quem aprova essa indicação. E geralmente é uma votação só de praxe. Fazem uma sabatina, alguns senadores, nem vão todos, né? Vai metade dos senadores, faz uma sabatina, que é uma meia entrevista de praxe, e aí depois eles votam e geralmente todo mundo vota a favor, mesmo sendo um governo bolsonarista, mesmo o pessoal da oposição vota a favor, porque o presidente tem o poder de indicar quem ele quiser. Isso não se muda muito. Tá. O que aconteceu ontem no Senado? O Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, deve se lembrar que o Ernesto Araújo é olavista, ou seja, o guru dele é o Olavo de Carvalho, ele é da base da ala ideológica do Bolsonaro. Ele indicou o nome de um amigo, um amigão dele, para um cargo na ONU, um cargo, inclusive, que ele ficaria lá mesmo depois que acabasse o governo Bolsonaro, ele continuaria nesse cargo. E aí quebrou o pau. Quebrou o pau. Eu vou falar o que aconteceu, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair? Se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias, então se inscrevendo no canal você ajuda a fazer oposição ao bolsonarismo. E eu vou contar como é que quebrou o pau. Ó, aqui no canal, só uma coisa antes disso. A gente faz oposição nas ruas e também nas redes. A gente tem outdoors, painel de LED, tudo contra o Bolsonaro, vai aparecendo aqui atrás, em várias cidades do Brasil. E no fim do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som que rodou segunda-feira em Natal. Rodou por 4 horas na segunda-feira e por mais 4 horas na terça-feira. Essa semana tá rodando no Rio de Janeiro e hoje, enquanto eu gravo o vídeo, tá rodando lá por 4 horas em Florianópolis. Vai rodar por mais 4 horas também amanhã em Florianópolis. E quem quiser apoiar isso, tem o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. Ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, aí você apoia as ações contra o governo Bolsonaro. Nós temos que derrubar o Bolsonaro, custe o que custar, e temos que ir para cima dele. Aqui no Plantão Brasil, nós vamos para cima do Bolsonaro. Tem o Seja Membro, o Pix, e no primeiro comentário deixe Pix, PicPay, apoie-se, conta bancária, para quem quiser apoiar as nossas ações contra o bolsonarismo. Hoje somos o maior movimento de rua do Brasil, pelo menos contra o Bolsonaro, que ninguém pode ir para as ruas, então nós vamos com carro de som, com outdoors. Agora vamos falar sobre o quebra-pau. O que aconteceu foi o seguinte, olha só, a Cátia Abreu, aquela que foi vice do Ciro, que foi ministra da Dilma, a Cátia Abreu, ela chegou a ganhar até o prêmio de a Motosserra de Ouro, os indígenas deram esse prêmio para ela, isso foi em 2010 ou 2011, finalzinho de 2010, começo de 2011. Por quê? Porque ela é uma das rainhas esse foi o preço, rainha da motosserra. Ela é uma das rainhas dos ruralistas, ela representa os ruralistas. Os ruralistas estão com medo. Com medo do quê? Do Brasil começar a sofrer sanções econômicas, que é o que eu estou falando aqui nos últimos dias. A Cátia Abreu fez uma pergunta para esse indicado do Ernesto Araújo na sabatina que corria normalmente, como qualquer outra sabatina que acontece, a gente nem fica sabendo. Acontecem várias, que é uma coisa só de praxe. Aí ela perguntou exatamente sobre isso, a questão do meio ambiente, o fato de que o acordo do Mercosul com a União Europeia pode não sair. Os ruralistas querem esse acordo que transforma o Brasil num quintal da União Europeia. Quando a União Europeia quiser, querem banana, querem laranja, querem soja, o Brasil vai ficar produzindo e vendendo para eles sem que eles precisem pagar impostos. Então os ruralistas vão lucrar bilhões ou, ao longo dos anos, trilhões com isso. E a gente vai virar o quintalzinho da Europa. Tá, um acordo péssimo para o Brasil, mas a Cátia Abreu quer esse acordo, obviamente. E aí, o que acontece é o indicado pelo Ernesto Araújo deu uma resposta que, tecnicamente, a resposta dele estava correta. Ele não errou no que ele falou. Ele falou, olha, a área para a qual eu estou sendo indicado não tem nada a ver com o meio ambiente, então eu não posso te responder essa pergunta. Ali foi ele deu a senha para começar um quebra-pau. Começou um bate-boca da Cátia Abreu com ele, pressionando. Outros senadores começaram a também entrar no bate-boca. Foi um quebra-pau geral. E aí o Senado foi votar a indicação. Na hora que o Senado foi votar a indicação, o Major Olímpio, que era bolsonarista e já não é mais,
Major Olímpio, que é de direita. Veja bem, tem gente na esquerda que adora confundir antibolsonarista com esquerda. Antibolsonarista não significa ser esquerda. O Moro é antibolsonarista e também é da extrema-direita. O Major Olímpio, que é direita, extrema-direita, começou a falar no palanque lá no plenário lá do Senado, começou a falar lá no plenário, para o pessoal não votar, não deixar que esse indicado do Ernesto Araújo fosse indicado. E aí chegou a votação e ele perdeu. E não perdeu pouco não, perdeu de goleada. Foi 37-9 contra ele. Só para você ver que são 81 senadores e nesse tipo de coisa não votam todos. Foi 37-9, quer dizer, votaram apenas 46 dos 81. Que eles não participam disso, estão fazendo outras coisas e tal. Geralmente é uma coisa de praxe. Para perder, e perder de uma goleada dessas, é porque os senadores estão por aqui. A direita anti-Bolsonaro, a esquerda, mas principalmente o centrão foi para cima e isso foi um recado direto. Aí todo mundo em Brasília já interpretou qual foi o recado dos senadores ao presidente Bolsonaro e ao Ernesto Araújo. Mas o recado foi ao Bolsonaro, não, o Ernesto Araújo, ele é parte do recado. O recado foi o seguinte: Bolsonaro, tira esse ministro das Relações Exteriores. Lembre-se, o Ernesto Araújo, que é olavista, é parte do núcleo da extrema-direita do governo Bolsonaro. É ele quem faz as conversas do Brasil contra os países. É ele quem indica embaixadores, quem indica tudo mais. E o Joe Biden assume em um mês, dia 20 de janeiro, assume o Joe Biden. E aí o que acontece? O Joe Biden já prometeu sanções ao Brasil. O embaixador da União Europeia, eu falei isso aqui nos últimos 3 vídeos, se eu não me engano, o embaixador da União Europeia já prometeu que o acordo Mercosul-União Europeia não vai sair por causa da política ambiental do Brasil. E aí quem vai conversar com esse pessoal para tentar convencê-los a fazer qualquer tipo de acordo com o Brasil, a fazer negócios, a não sancionar o Brasil economicamente? É o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo, ele tem a delicadeza de um elefante numa loja de vidro. O cara é um tosco, o cara é um mongo, é um cara, assim... Pensa uma pessoa que além de ter algum problema aqui, eu não sei se ele bateu a cabeça algum dia, eu não sei o que aconteceu com ele ainda é uma pessoa de extrema falta de educação com as pessoas e grosso, rude. Aí imagina esse cara que já está representando o Brasil no exterior nos últimos 2 anos, imagina esse cara tendo que conversar com o Joe Biden e com uma União Europeia pós-pandemia que não vai ter tanto para investir assim no exterior e vai ter que negociar acordos com outros países. Sabe o que vai acontecer? Eles vão falar todo mundo, vamos sancionar o Brasil porque vocês estão ferrando o meio ambiente, vocês estão destruindo a Amazônia para plantar soja e a gente não quer comer a sua soja. A França, inclusive, já começou um plano, o presidente da França começou um plano já para nos próximos 10 anos, em 10 anos a França não vai precisar de nenhuma soja brasileira. Em 2 anos eles vão diminuir a importação de soja brasileira em 40%, mas em 10 anos vai ter 0 soja brasileira ou 0 soja de qualquer outro país da América Latina. Eles vão plantar tudo lá e os outros aliados. A China já começou a investir bilhões na África, bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Para quê? Para transformar a África, que é um lugar onde é muito barato se investir, para transformar a África num local para plantar o que a China precisa. Para quê? Para tirar essa dependência da soja brasileira. A China, que estava em briga com os Estados Unidos, ou ainda está, começou a comprar mais soja dos Estados Unidos só para não comprar do Brasil. É isso que está acontecendo, os ruralistas estão vendo isso. Então aí o pessoal do Centrão, o pessoal dos ruralistas, estão pressionando o governo Bolsonaro para que tira esse ministro das Relações Exteriores e põe alguém que tem pelo menos cérebro. E falta ainda o fato do Ricardo Salles, mas calma que o que é do Ricardo Salles está guardado. Já já começa o inferno do Salles, se é que já não está começando, mas ele está muito felizinho, muito viajando para lá e para cá, aproveitando o dinheiro, mas já já começa o inferno do Ricardo Salles, porque a pauta é a área econômica. O pessoal do Centrão já começou a articular, saiu até vídeo em alguns outros canais e tal, saiu em alguns locais da mídia, eles já começaram a articular o Michel Temer como ministro do Bolsonaro, ministro das Relações Exteriores. Só que tem um problema para o Bolsonaro. O problema se chama Jair Bolsonaro. O problema do Bolsonaro é ele mesmo. Ele não quer. Ele quer manter o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo é amado pelos bolsonaristas. Os bolsonaristas que amam o Abraham Weintraub, que amam o Ricardo Salles, amam a Damares, eles amam o Ernesto Araújo. Se bem que o Damares eles estão meio bravos com ela. Mas eles amam o Ernesto Araújo. E aí é um problema. Como é que o Bolsonaro vai tirar um dos ministros mais queridos pelo núcleo bolsonarista e colocar uma pessoa como Michel Temer? Então, o Senado deu o recado. Esse foi o primeiro dos recados. Uma nomeação, uma coisa que é de praxe, uma coisa que nunca se rejeita uma nomeação para uma coisa dessa, já rejeitaram e falaram, essa é só a primeira. Essa é a primeira o primeiro dos recados. Vamos ver
agora daqui para frente se o Bolsonaro muda ou não. Só que tem um problema. O Bolsonaro, ele tá, inclusive o Rodrigo Maia já acusou, ele tá comprando votos para tentar eleger o Arthur Lira como presidente da Câmara e eleger algum aliado do Davi Alcolumbre como presidente do Senado. Inclusive o Bolsonaro, ele fez um pacote de 6 bilhões de reais para ajudar as cidades, e quem quiser essa verba não tem que falar com o governo Bolsonaro, quem quiser essa verba tem que falar diretamente com o Arthur Lira. Agora imagina os deputados loucos para ganhar emenda, para investir nas suas cidades, para ganhar capital político, tudo mais, ou para roubar mesmo, vamos falar aqui a gente fala abertamente, os deputados loucos para roubar dinheiro, eles têm emendas de 6 bilhões de reais, eles roubam mais, tem uns que roubam mais fácil. Fiz aqui uma escolinha, custou 20 milhões essa escolinha. É isso que eles fazem. Aí ele vai lá, inaugura, faz um evento, sai no Jornal da Cidade, sai na TV, dá entrevista pra filiada da Globo, filiada da Record, fala, tá vendo, tô fazendo, eu e o prefeito aqui, meu amigo. É isso, os deputados querem fazer isso, mas para poder fazer isso tem que falar com o Arthur Lira. E o Rodrigo Maia já tá falando, o Bolsonaro tá oferecendo verbas, emendas, tá condicionando o voto no Arthur Lira para dar emenda para os deputados, tudo isso o Rodrigo Maia tá denunciando pouco a pouco o que tá acontecendo. Só que, olha só, o Bolsonaro quer eleger o Arthur Lira, o Davi Alcolumbre, mas os ruralistas estão cada vez mais por aqui com o Bolsonaro, porque tá chegando, tem uma data limite. A data limite é 20 de janeiro. Assume o Joe Biden, muda a política econômica dos Estados Unidos. O Joe Biden já deixou claro o seguinte, com quem ele vai conversar. Ele já ligou para o presidente da Argentina, que é de esquerda, ele já ligou para presidentes de outros países, já ligou para o presidente do Chile, que tá para sair, não sei quando é a eleição no Chile, mas é nos próximos meses, e ele tá para sair porque a esquerda lá tá com muita força lá. Então ele tá para sair o presidente do Chile, ele ligou para presidentes de outros locais da América do Sul. Sabe para quem que ele não ligou? Ele não ligou para o Bolsonaro, que é o presidente do maior país da América Latina. Então, o Bolsonaro já tem alguém que já falou que vai sancionar o Brasil. Os investidores, o mercado financeiro, correm de países que estão para sofrer sanções econômicas. Por que eles correm? Porque imagina que você está lá para investir seu dinheiro e aí você tem alguns bilhões para investir. Aí você fala, vou investir um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Esse aqui é um investimento mais de risco, mas eu posso ganhar mais. Agora imagina um investimento que além de ser de risco, ou seja, você pode perder muito, a chance de você ganhar é pequena. Para piorar, ainda tem o risco nos próximos meses de ter sanções econômicas tanto da União Europeia como dos Estados Unidos, e tudo que você investiu você vai perder. Você vai investir lá? Não vai. E agora, se você tem alguns bilhões investidos nesse país, você vai deixar o seu dinheiro lá? Ou você vai tirar, mesmo que você perca um pouco, para colocar em outro país, para que você não perca tudo? É isso que está acontecendo, por isso desinvestimento no Brasil, por isso o alto índice de desemprego, e em janeiro a coisa piora muito, mas muito mesmo. Por que piora em janeiro, Thiago? Piora porque o auxílio emergencial hoje em dezembro, que dia é hoje de dezembro? Nem sei que dia é hoje. O auxílio emergencial 16, representa 7 a 9% do PIB do Brasil. Aí depende do tamanho do PIB, mas 7 a 9% do PIB hoje é o auxílio emergencial. O momento em que o Bolsonaro para de pagar isso, né? O Bolsonaro quem paga, enfiaram goela abaixo, mas no momento em que o governo para de pagar isso, 7 a 9% do PIB vão para o espaço. E aí? Comenta aí, o que você acha que acontece com um país que perde 7 a 9% do PIB assim, ó, do dia para a noite? E o pior é o PIB do consumo, é o que mais afeta a vida da população, porque uma coisa é você perder 7% do PIB e você perde PIB em exportação de minério, que não muda nada na vida da população, vai causar desemprego no setor, vai causar um efeito escala, tá, mas outra coisa é você perder 7 a 9% do PIB no consumo das famílias. Hoje a pesquisa Ibope, tinha gente que estava com medo da pesquisa Datafolha, que mostrou que o Bolsonaro estava estável na maior popularidade do governo, 37%. O Lula saiu com 87%, o Bolsonaro não tem nem metade. Gente, quem analisa pesquisas tem uma coisa que é consenso no Brasil. Alguém com menos de 45% de aprovação é inelegível, essa pessoa não se elege. Não tem como um político se eleger com menos de 45% de aprovação. 45% é o limite. Menos do que isso, só se alguma coisa assim muito estranha acontecer, o cosmos, sei lá, alguma coisa, deu tudo errado para os outros e tudo certo para ele. Então o Bolsonaro com 37%, no seu melhor nível, segundo o Datafolha, já é
péssimo para ele. Só que o Ibope mostrou que a popularidade dele caiu 5 pontos de setembro a dezembro. E o Datafolha foi a única das pesquisas, várias saíram nas últimas semanas, a única que não mostrou uma queda acentuada da popularidade do Bolsonaro. Então a chance do Datafolha estar errado e todas as outras, a CNT, MDA, Ibope, Vox Populi, pesquisa da Fora, a chance de todas essas estarem certas e só o Datafolha errado é muito maior do que o Datafolha estar certo e essas todas erradas. Para piorar, janeiro começa esse inferno todo e os senadores já deram o recado. Então o Bolsonaro está pressionado demais e ele não quer mudar, o ministro. Então vamos ver o que vai acontecer. E para a gente ajudar a derrubar o Bolsonaro, olha só aqui, ó quanto carro tá aqui. Gente, esse carro é alto. Você pode estar a 300 metros, você escuta o cara falando. Aí eu vou mostrar aqui o nosso carro de som que rodou em Natal, na segunda-feira. O vídeo tem 30 a 40 segundos, aí você assiste. Olha só que legal. Esses testes custaram quase 300 milhões e vão estragar enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, porque o Caixa tem tanto problema e obriga as pessoas a pegarem filas enormes para receber o auxílio em plena pandemia? Assista Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro, se faltasse luz aqui, você também nos deixaria mais de 15 dias no escuro, como o Amapá? É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de R$600 e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem? Enquanto as pessoas morrem de Covid, esses testes custaram quase 300 milhões e vão estragar enquanto o seu governo... E aí o spot vai repetindo. Paciência deve ter o rapaz do carro de som que ficou 4 horas escutando isso na sexta, mais 4 horas na segunda e a gente vai recontratando. Toda semana a gente vai fazendo um rodízio de cidades, depende da verba, de quantas pessoas estão colaborando na semana. E quem quiser colaborar, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. Eu deixo no primeiro comentário Pix, Apoie-se, PicPay, conta bancária ou clique embaixo do vídeo em Seja Membro. É isso, falou!